because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou a Stefânia Amaral, do Cinematório e do Discos da ST. Eu sou Michelle Henriques, eu sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. E você está escutando Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje a gente vai falar sobre a diretora, produtora e roteirista estadunidense Kathryn Bigelow. Como ela tem uma filmografia bem extensa, é provável que esse vai ser o primeiro programa de 2 e que no futuro a gente faça outro programa para falar de outros momentos da carreira dela. Mas agora, aproveitando que a gente está nesse clima de temporada de prêmios e de Oscar, a gente vai falar dos filmes mais recentes dela, 2 deles que tiveram uma boa presença no Oscar especificamente, né? Então, ela nasceu em São Carlos, na Califórnia, em 51. Seu envolvimento com as artes começou com a pintura, e ela se matriculou no San Francisco Art Institute, onde graduou em Belas Artes em 72. Enquanto estava na faculdade, ela foi aceita no programa de estudos independentes do Whitney Museum of American Art, em Nova York, e em seguida ela entrou no programa de cinema da Universidade de Columbia, onde fez mestrado em teoria e crítica. Em uma entrevista, eu li até ela falando assim que ela andava com uma galera super alternativa das artes e ela considerou que se aproximar do cinema fosse uma maneira de ela também estar realizando uma coisa que tivesse um contato com mais gente, né? Mais apelo popular, né? E aí, depois de ter estudado teoria e crítica no mestrado, ela lecionou no Instituto de Artes da Califórnia e nesse meio tempo ela começou a filmar o primeiro curta dela, The Set-Up, em 1978. O primeiro longa foi The Loveless, em 82. O filme seguinte foi Quando Chega a Escuridão, em 87. E na sequência ela dirigiu 3 filmes de ação que estabeleceram ao mesmo tempo seu papel autoral e sua capacidade de se adaptar às demandas do mercado mainstream, que foram Jogo Perverso, em 89, Caçadores de Emoção, em 91 e Estranhos Prazeres, em 95. Em 2000 lançou O Peso da Água e em 2002 K-19 The Widowmaker, que foi o primeiro filme dirigido por uma mulher a ter um orçamento de mais de 100 milhões de dólares. Em 2008 foi a vez do Guerra ao Terror, com o qual ela se tornou a 4ª mulher a ser indicada ao prêmio de direção no Oscar e a primeira e por enquanto única a vencer. Em 2012 foi a vez do também criticamente aclamado A Hora Mais Escura. E no ano passado, em 2017, o Detroit em Rebelião. Nesse caso, não teve nenhuma indicação ao Oscar. E a gente vai conversar sobre esses 3 filmes no programa de hoje. Como a Kathryn Bigelow tem uma filmografia bastante extensa, vamos começar falando um pouquinho sobre o geral antes da gente entrar nos filmes dela, que vão ser a pauta principal. Bom, esse é o 3º podcast que eu gravo sobre a Kathryn Bigelow. Foi o único de diretora mulher no Cinema em Cena, né? Gravamos lá com o Renato Silveira, que é hoje meu chefinho no Cinematório, Marcelo Miranda, que tem uns textos, inclusive, sobre a Bigelow. Depois a gente coloca o link para vocês. E gravei também com os meninos aqui de BH do Mega Prosa, o Rota 42, o podcast desse. Esse é divertidíssimo, assim, eu tava ouvindo de novo. Se vocês gostam de sotaque mineiro, então, uma beleza, sabe? É muito, muito bom mesmo. Aí a gente comenta, não com muitos detalhes, mas a gente dá uma passada na filmografia toda. Então eu assisti todos os filmes da Bigelow,
Inclusive, assim, menos esse The Setup, esse primeiro curta dela de 78, que ele é, tipo, raríssimo de encontrar. Ela tem clipe do New Order, né? Um clipe super divertido, com os caras com mullets zoando metaleiro dos anos 80. Ela tem propaganda da Pirelli com a Uma Thurman, sabe? Ela tem esse tipo de coisa também assiste tudo. Então eu gosto bastante, mas da parte que a gente não vai comentar é a minha parte preferida, assim, da primeira fase dela mesma ali. O Loveless é um dos que eu mais gosto. Quando Chega a Escuridão, que é um filme de vampiro, né? Blue Steel, protagonista feminina num filme policial. O Point Break, clássico da Sessão da Tarde, né? Estranhos Prazeres é o meu preferido dela. E Peso da Água tem até a Sarah Polley atuando, sabe? Até esses, assim, acho que são os melhores dela. Até a fase de 2000. Nós não vamos entrar em detalhes, mas aí vocês podem ouvir os outros podcasts que eu gravei sobre ela. Antes de começar a ver os filmes desse podcast de hoje, eu só tinha visto o da Escuridão, é Quando Chega a Escuridão o nome, né? Em português. Em inglês Isso. eu acho que é Near Dark. Isso. A Estê já é expert na diretora, né? E eu confesso, eu não acho um filme divertido, eu acho ele até um pouco lento, mas eu acho que é um filme sensacional pra época, né? A abordagem de vampiros que ela fez, isso, tipo, no final dos anos 80, eu achei bem bacana. E tem o Bill Paxton, um jovenzinho. Enfim, é um filme que eu gosto bastante, que eu tenho bastante carinho. Assisti nessas minhas maratonas de Halloween. E até então, o que eu tinha visto dela era esse filme e a participação dela no Burning Flames da... Gente, esqueci o nome dela. Tô péssima hoje. Lizzie Borden. E ela jovenzinha, acho que foi nessa época da faculdade de artes e tal. Então, pra mim, foi um grande choque partir dessas duas... essas duas experiências que eu tive com a arte dela, de repente parar nos filmes de guerra. Mas, enfim, eu vou esperar entrar nos filmes pra eu dar minha opinião sobre eles. Mas eu acho que eu tô com a Estê nessa. Eu gosto da primeira fase dela. O Loveless tem o William Dafoe, tipo, o segundo papel dele. E ele tá incrivelmente muito lindo. Ele tá, tipo, James Dean lindo, assim, sabe? Já quero ver. É um filme ótimo de motoqueiro, assim. Eu indico demais. Melhor trilha. Muito bom mesmo. Pra falar a verdade, eu nunca tive muita curiosidade sobre a filmografia dela, porque eu já comecei assistindo esses filmes mais recentes da pauta de hoje, e também conhecia o Caçadores de Emoção, Sessão da Tarde, assim. Mas é um filme que eu não gosto muito, Caçadores de Emoção, embora eu sei que ele tenha essa coisa saudosista e muita gente que goste muito dele. Nunca foi um filme que me pegou, né? Então, eu vou fazer aqui advogado do diabo e dizer que eu gosto da filmografia mais recente dela. E aí a gente vai ter que conversar e colocar os pontos, assim, né? Do que cada uma gostou e não gostou. Porque claro que sempre tem pontos que... pontos a ser criticados, assim, né? Não existe esse filme perfeito aí, né? Mas, assim, eu gosto desses filmes recentes dela. E eu vi uma frase dela numa entrevista que eu achei muito impactante, assim, acho que é bem interessante de trazer também, que ela falou assim: se há uma resistência às mulheres fazerem filmes, eu escolhi ignorar isso como um obstáculo por duas razões. Eu não posso mudar meu gênero e eu me recuso a parar de fazer filmes. Lacrou, né? Tipo, maravilhosa, né? Assim, gostando ou não do cinema dela, ela tá muito convicta em fazer o que ela tem que fazer, que é fazer os filmes dela, né? Então, eu acho que a gente já conversou nisso em algum outro podcast. Eu acho até que foi o da Marjane Satrapi, que falou que não se importava também com os obstáculos que ela tinha por ser mulher e fazer filmes. Uhum. E eu acho que isso é um certo privilégio poder falar isso, assim. As mulheres que falam que elas escolhem não enxergarem esses obstáculos, elas são, obviamente, mulheres privilegiadas, porque algumas outras mulheres que trabalham com cinema não têm a opção de escolher não ver esses obstáculos, porque os obstáculos podem ser maiores por uma série de fatores extras, de dificuldades financeiras, racismo, etc., né? Então, é óbvio que ela tá partindo de um local de fala privilegiado, mas ainda assim, a força dela nessa fala de dizer, eu sou mulher mesmo, não vou mudar meu gênero, e me recuso a parar de fazer os filmes, a gente vê que é uma obstinação na carreira dela, né? Que marcou esse fazer cinema dela.
Então, o primeiro filme que a gente vai abordar é o Guerra ao Terror, de 2008, que acompanha um esquadrão de soldados americanos no Iraque, com destaque para o especialista em desarmar bombas, Sargento James, interpretado por Jeremy Renner, novinho, né? O zeloso Sargento Sanborn, interpretado por Anthony Mackie, e o temeroso Soldado Eldridge, por Brian Gerard. O filme temos ganhou... o Guy Pearce também, né? Desculpa cortar. Sim, sim. Mas temos o Guy Pearce também, que dura pouco, mas tá lá. Tá lá, tá lá. É porque, na verdade, antes que a gente saia da sinopse, mas esses três militares, eles funcionam um como contraponto ao outro. Então, eles são meio que estereótipos, né? O cara destemido, o cara que segue as regras e o medroso, assim. E eles estão nesse relacionamento entre eles que funciona, né? E o filme, ele ganhou os Oscars de melhor filme, direção, roteiro original, montagem, mixagem de som e edição de som, além de ter sido indicado por fotografia, trilha sonora e ator, pro Jeremy Renner, né? E é engraçado porque, na minha memória, como eu tive contato com o cinema dela justamente a partir dessa data, né, assistindo esse filme, esse filme, na minha memória, ele tinha sido indicado, mas eu achava que A Hora Mais Escura que tinha ganhado, por algum motivo eu não registrei que esse filme é que tinha ganhado melhor filme. Não sei por quê. Eu acho que essas premiações, assim, eu sempre falo isso. Tem muito a ver com a testosterona do filme. Sabe, pra mim, é como se não fosse uma diretora mulher, vamos dizer. Claro que as coisas são perfeitamente dissociáveis, nada impede ela fazer um filme assim. Mas acho que trata, no caso, de personagens protagonistas masculinos ali, num conflito que geralmente, né, envolve este sexo. Então acho que é um filme, não que não poderia ter sido feito uma mulher, foi belamente feito uma mulher, mas que gera interesse em homens, sabe? Essas temáticas assim mais bélica, tiro, explosão, entendeu? Então acho que ela ter ganhado tem muito a ver com esse fator, a temática do filme dela, o momento que ela fez o filme, sabe? Por aí. Não, assim, Jane Campion ganhou pelo piano, maravilhosa. Mas vocês entenderam, né? Tipo assim, confluiu pra isso, né? Sabe? Não é uma valorização dela ser uma diretora, qualquer filme que ela fizesse chegaria ali. Acho que esses fatores masculinos ajudaram isso ter acontecido, sabe? Infelizmente. Mas não, assim, o filme merece, é um bom filme. Tá? Eu acho um filme difícil, mas um filme muito bem feito. Bom, sobre o Oscar, todo ano eu falo, eu não me interesso por Oscar, essa premiação é furada, não sei o que, mas todo ano eu fico lá acompanhando, assistindo os filmes indicados e tal. E quando esse filme foi indicado, eu confesso que eu não tinha tanta percepção que eu tenho hoje de prestar mais atenção em trabalhos feitos por mulheres, né? Mas eu lembro que na época isso já me deixou, caramba, que legal, uma mulher diretora, e falando de um assunto que é tão, entre muitas aspas, masculino, como disse a Estê, né? Uhum. Só que também entra aquela questão, né? O Oscar é um prêmio dos Estados Unidos. Essa questão do 11 de setembro, das guerras, isso é muito vívido nos Estados Unidos e na arte que é produzida lá, né? Então, poucos anos depois, isso ir no cinema, dirigido por uma mulher, eu acho sensacional o trabalho de uma mulher sendo reconhecido, mas como recapitulando, né, o que a Estê disse, é um filme, entre aspas, masculino, então acho que isso deu mais visibilidade para ele. E eu não gosto de filmes com essa temática, sempre me incomodaram muito, acho que tirando o caso do Kubrick e aquele que eu comentei com vocês, que eu até esqueci o nome, com o Jake Gyllenhaal, Soldado Anônimo. Esse filme eu gostei muito, é um dos poucos da temática que eu me lembro de ter gostado, até medo de rever e não gostar muito hoje em dia, né? Então, pra mim, foi uma experiência muito desconfortável assistir esse filme. Eu tenho muito problema com cena de tortura. É engraçado, né? Eu vejo terror com, sei lá, slasher, gente sendo tripas. Sim, não, eu tô extremamente acostumada com isso. Até alguns filmes de tortura, mas assim, no gênero do terror. Agora, uma coisa que é tão próxima da gente, que é violência, ainda mais do que as de Detroit, mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, foi um filme que me doeu muito assistir. E não só pela parte, assim, da violência extrema, que é o jeito que ela filma é muito realista, parece que eu tô vendo uma reportagem, assim. Essa é uma coisa que eu admiro bastante do jeito dela de filmar, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito desconfortável. E eu achei o filme chato, gente. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas pra mim não passava a hora. Foi um filme bem complicado de assistir. Foi a hora mais longa.
Pois é. Sim, as horas mais longas. Eu concordo com a Estê nisso que ela mencionou sobre ser um filme de guerra. Todos os principais personagens, né, são homens, então existe essa coisa meio testosterônica do ambiente, né? Por outro lado, na época eu lembro que já tinha ficado muito feliz com a questão de uma mulher ser indicada e que isso, pra mim, era um fator positivo, sabe? Porque era uma prova de que as mulheres estavam produzindo filmes, dirigindo filmes especificamente, né, com todo tipo de temática. Uhum. Só que, por outro lado, só quando é esse tipo de temática, muitas aspas, entendida como masculina, é que daí tá sendo percebida para uma premiação, então isso é incômodo sim. Agora, existe um estereótipo de que as mulheres estão dirigindo que é as comédias românticas, ou os romances em geral, né? Mas a gente aqui no programa já deixou bem claro que não, inclusive acho que a gente conversou sobre pouquíssimos romances em quase 2 anos de programa, né? E existe uma variedade de filmes sendo feitos, mas por um acaso a temática da guerra, e como a Mi muito bem pontuou, a temática da guerra pós 11 de setembro, né, no contexto estadunidense, é o que tornou essa mulher premiável, né? Então é uma coisa que deixa a gente meio dividido, né? Agora, por outro lado, concordo também que ela filma com um realismo muito grande, mas, assim, eu entendo esse filme todo como uma crítica àquilo que estava acontecendo no Iraque. Em momento algum, ela trata a vida dos soldados ou as ações deles lá como algo a ser glorificado. Na verdade, ela está mostrando todo tipo de atrocidade com a qual eles estão lidando, fazendo e se desumanizando ao longo dessas atitudes, né? Então, eu acho que para ser um filme estadunidense, ele é um filme que tem uma autocrítica bastante forte, assim, em comparação com outros filmes de guerra de outros diretores. Acho que essa discussão, se é ou não uma propaganda de guerra americana, sobre esses 2 filmes da Bigelow que a gente vai falar, ela é meio que infinita, assim, porque sempre tem 2 posicionamentos que eu considero válidos. Sempre tem algum argumento de cada lado que você fala, poxa, pera. Você sempre vai pender para os 2 lados, sabe? Isso aqui ele pode ser um pouco glorificando os Estados Unidos, mas eu meio que tô com a Isa, assim, que vejo como uma... Não sei se inocentar o soldado, que isso também seria um pouco problemático, mas pensar que ele é um cara que não sabe o que tá fazendo muito bem ali, que só sabe fazer aquela coisa e tá ferrado, sabe? Tipo no Apocalipse Now. O que acontece, os traumas de guerra, eu acho que o filme pega mais pesado nesses pontos. Então, e a Bigelow mesmo já falou em entrevistas que a intenção dela era fazer uma crítica, não era glorificar. Mas cinema é isso, né? É arriscado você passar uma ideia que às vezes não era a intencionalidade original, sim, mas enfim, né? Até porque no final a intencionalidade pouco importa, né? É mais o que a gente vai absorver mesmo, né? É o produto, né, o que cada um consegue ali, né? Então ele tem, acho que vai ficar sempre nesse entre lugar, assim, de glorifica americanos ou não. Acho que esse é o ponto do Hurt Locker e do A Hora Mais Escura. Os 2 são bem complicados, assim. Eu vou fazer 2 comentários, um não tem nada a ver com o outro, mas os 2 têm a ver com o filme. Eu sou muito fã de séries da Marvel e etc, e fico assistindo todas, e eu tinha acabado de assistir o Justiceiro, quando eu assisti o Guerra ao Terror. E tem esse caso do soldado, que ele tá passando por um trauma, ele fica surtado, a violência é a única visão que ele tem e tal. Então, eu tinha muito essa coisa, tipo, dessa crítica escancarada, e eu não vi tão escancarada no filme da Catherine. Catherine Bigelow, não tô falando errado. Isso que vocês estão falando da interpretação, cara, é igual poesia. O cara pode ter dito um sentimento, mas quem tá lendo vai entender outro. Nossa, eu viajei agora no podcast de humanas, né? Mas tudo bem. E eu tive um pouco dessa dificuldade de entendimento. Claro, eu vejo que muitos soldados ali são maquininhas treinadas. Tipo, o que a Hannah Arendt já tinha falado da banalidade do mal. Você tá recebendo ordens e você vai cumprir. Mas nesse filme foi muito difícil pra mim, de eu conseguir, tipo, tirar. Isso é um filme americano de guerra, isso é um filme de crítica.
Pra mim ficou muito difícil essa divisão. Eu acho assim, concordando um pouco com vocês duas. Eu não acho que ele exime de culpa os soldados e nem que ele esteja abordando pelo ponto de vista do trauma, que é muito comum nesses filmes, né? Mesmo que falam nesses filmes de Vietnã, por exemplo, né? Do soldado que vai pra guerra forçado e volta traumatizado. Pelo contrário, até a frase do início, ela fala do rush, né? Dessa sensação de vício que cria, né? Em cima da adrenalina mesmo de estar ali, né? Então ela não tá colocando o soldado como uma vítima da situação. E nem eximindo ele de culpa, mas ela tá colocando ele inserido dentro de um sistema que normaliza essa coisa da morte, né? E que faz com que eles se dessensibilizem para muito do que tá acontecendo ali e desumanizem as outras pessoas que estão envolvidas nessa situação. Porque, convenhamos, que o que é mostrado ali não é uma guerra, né? É uma gente equipada com equipamentos de última geração e tudo mais, e uma galera que não tem grana pra nada ali, né, do outro lado, né? Então isso não é uma guerra, né? Sim. Uma galera que tá com a sua casa ocupada, bem dizer, assim, né? Mas aí o que eu acho interessante é a forma como ela mostra como as coisas se tornam naturais pra eles, assim. Então, por exemplo, tem uma cena lá que eles estão no deserto mesmo, que tá acabando o suco e blá blá blá. E aí, uma hora, eles precisam trocar a munição de uma arma, né? E aí, um entrega pro outro e fala assim, o sangue fez ela emperrar a munição, né? Emperrar. E, tipo, eles acabaram de tirar aquela munição de um corpo morto, ela tá ensanguentada, e pra ele é a coisa mais banal do mundo dizer, o sangue tá emperrando a munição, porque aquilo é algo que ele já nem sente mais na vida dele. Então, pra mim, assim, não tem como não sentir que ela tá querendo mostrar isso, sabe? É a forma como, naquele contexto, naquela situação, esses soldados, eles deixam de, sei lá, terem qualquer empatia humana, sabe? É, por aí mesmo, viu? E até a tradução mesmo do título, né? Porque The Hurt Locker, não sei se quem comentou isso foi o Marcelo Miranda, mas eu anotei aqui das anotações dos verões passados, Bigelow. A tradução é um pouco problemática, porque seria o cofre da dor, uma coisa até bastante poético, né? E vira Guerra ao Terror. Talvez para vender mais nesse sentido de filme de guerra mesmo, sabe? E quando na verdade é um sofrimento ali que tá acontecendo, né? E ele arriscando a própria vida, né? De desarmar essas bombas e tal. Então, não sei, não vejo também como uma coisa assim de como os Estados Unidos são maravilhosos. Eu vejo mais assim de problematizando mesmo, assim, antibelicista mesmo. Eu pendo mais para esse lado. E uma pergunta, assim, não sei se vocês sabem, mas como é que esse filme foi recebido pelos americanos? Tipo, ele foi visto de que forma pelo público? Eu acho que ele, pelo que eu me lembro da época, ele teve uma boa recepção da crítica, mas ele não teve uma grande recepção de público, né? Porque, inclusive, ele tinha sido... Eu não lembro os dados corretos, agora números e tal, mas ele tinha sido uma das menores bilheterias da história de filme vencedor do Oscar. E, inclusive, ele já estava disponível em DVD... E aí eles relançaram no cinema e ele ainda teve, tipo, uma vidinha a mais de bilheteria no cinema, porque já estava premiado com o Oscar, mas ele super passou batido nos cinemas na época. Essa questão do DVD eu achava que era uma questão nacional aqui. Tipo assim, que tinha o DVD para vender realmente. E depois que ele foi pro cinema, por causa da premiação, eu achei que só tinha acontecido assim em alguns países, tipo aqui no Brasil. Então lá fora também rolou isso, também. Né? Eu, pra falar a verdade, não sei como funcionou, mas ele tinha sido lançado 1 ano antes do ano dos filmes que foram indicados. E aí ele voltou. Eu não sei como é que funcionou, eu deveria ter pesquisado isso para o programa. mas foi isso, assim, ele foi um filme que teve uma recepção super modesta, mas muito aclamado pela crítica, porque ele é um filme bem realizado, né, bem escrito, bem atuado, essa coisa técnica, né. E aí o que aconteceu foi que durante a campanha do Oscar, o que se usou para fazer a campanha que levou à vitória dele foi muito essa coisa do, gente, vamos premiar o cinema de verdade, não o espetáculo do dinheiro, porque aí Sim. o que é? É um filme pequeno, bem feito e com um orçamento minúsculo que estava lutando contra Avatar, uma superprodução.
do ex-marido dela, inclusive. James Cameron. Então essa foi a campanha do filme, basicamente, assim. Colocar justamente, nós estamos trabalhando aqui com cinema e as outras pessoas estão trabalhando com espetáculo de efeitos visuais bancados com bilhões aí. E aí esse discurso também ajudou um pouco, né? Teve esse fator da campanha, o filme a ganhar o Oscar, né? Falar em James Cameron, uma trivia fora de hora aqui, mas só pra eu lembrar, é que eles foram casados um pouco de tempo, assim, tipo, acho que coisa de um ano, e ela sempre era vista, a mulher do James Cameron, que a gente já sabe que é um absurdo sem tamanho, mas ela participou de um videoclipe que ele dirigiu. E é muito divertido, assim, porque ela era modelo, ela é muito linda, né? Maravilhosa. Então ela, tipo, uma das ocupações, além de pintora, modelo, ela atua nesse clipe. Meio faroeste, a vibe, assim. Então depois vocês assistam também. É bem legal ver a Bigelow divando nos anos 80. De quem que é o clipe, Esther? A banda, eu nem conheço, chama Martini Ranch. Também não conheço. É de 88, tem uma música que chama Rich. Aí é um clipe, tipo, toscaço, assim, mas é engraçado. E o Cameron dirigiu e ela tá super maravilhosa. Eu vou nesse clipe. Deixar linkado no post, então, quem quiser assistir. Se você quiser, ou a coluna ou o link do YouTube, que é bem legal. Uma coisa que eu lembrei quando eu tava assistindo o filme foi o livro Eu Sou a Lenda, né? Porque tem um momento no final do filme que o personagem lá, o James, do Jeremy Renner, ele parece por um momento se dar conta que, na verdade, entre aspas, os bandidos assassinos não eram as pessoas invisíveis com as quais eles estavam, entre aspas, também lutando. Eram eles mesmos, assim. Eram eles que estavam invadindo as casas das pessoas, sendo violentos, matando, tudo de uma forma assim, essa agressividade, essa coisa sem lógica, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, isso é muito Eu Sou a Lenda, né? Assim, a pessoa se dá conta no final de que esse tempo todo era ela quem era a vilã da história, né? Bem por aí mesmo. Sim, e também tinha um menino que vendia DVD, né, nesse filme. Essa parte é bem, tipo, tá ali pra te emocionar, pra te deixar sensibilizado e tal, mas sempre que tem criança, eu fico realmente sensibilizada e fico mal pra caralho. O Beckham. Ele mesmo, o mais fofo. Nossa, esse é pesado demais, gente. Não, e a hora que tem aquele cara que tá todo, tipo, com um colete de bombas, né? No final, ai, que desespero. Assim. E, tipo, aquele momento em que a única coisa que resta fazer é olhar pra ele e dizer I'm sorry e desistir, sabe? É muito pesado ali. Aquele momento eu também fiquei muito, nossa, abalada. E é doido porque é um filme... Desculpa, Mi. Imagina, pode falar. É um filme não tão de ação, assim, que ele é muito estudo de personagem, né? E trabalha muito bem, assim, não vai pro melodramático, né? Eu não acho que jamais. Mas essas questões delicadas, assim mesmo, do emocional mesmo dos personagens, essas camadas, eu acho que ele delimita muito bem. Agrada quem gosta de ação, né? Tem explosões e tudo, mas é um filme mais lento, né? Mais até contemplativo mesmo. Vocês falando agora, eu tô vendo mais pontos positivos nesse filme. Sempre acontece isso no podcast quando eu gravo com vocês. É ótimo. Sim. Eu achei assim... Ele bem filmado, eu achei ele muito tenso, de diversas cenas, principalmente essas que envolvem as bombas. E aí a gente vê que a gente não acompanha soldados que estão indo pra uma ação de campo de verdade, assim, de enfrentamento. Eles são esse esquadrão de desativar bombas, então eles não estão lidando com as pessoas diretamente, né? Ainda assim é super tenso, e isso é que pega realmente, que é colocar o soldado americano, defensor da liberdade, etc., como a pessoa que mata civis em outros países, né? E ele apresenta também toda a situação de masculinidade tóxica dentro dessa estrutura do exército, né? E o que eu acho muito fantástico é no final, quando mostra o James de volta
pra casa, que também era um trecho do filme que na minha memória de 2008 eu achava que era muito maior e que é um pedaço curto do filme, porque ele volta pra casa e ele não consegue mais se encaixar no padrão de vida normal das pessoas civis em sociedade. Sim. Porque é como se aquilo triste, é como se aquilo tudo destruísse a capacidade humana de se adaptar, né, em sociedade mesmo. Acho que ele até dialoga muito com aquele filme da Claire Denis, que nem é o meu preferido dela, não. Que também é tipo testosterona no talo, assim, mas chega a ser um deboche disso. Como é que chama esse filme, gente? Bom Trabalho. Isso. Bom Trabalho, nós discutimos no podcast. Acho que os dois têm essa questão aí da masculinidade, né? O jeito que as diretoras exploram e tal. E esse deslocamento do personagem dele no final é desolador, realmente. É muito pesado. E essa coisa do estudo de personagens, eu mencionei ali que os 3 são meio que estereótipos, né? Estão sendo trabalhados o cara que quebra todas as regras, passa por cima dos superiores, o cara que zela pela execução das regras, e um que é, tipo, o cara mais novinho e que tem medo de estar ali, que quer voltar pra casa e tudo mais, né? E nessa dinâmica do relacionamento entre os 3... a gente entende como cada um funciona ali naquele esquema, e ao mesmo tempo, mesmo eles sendo basicamente tropos narrativos, né, eles funcionam como personagens plenos, porque é dado o suficiente de relação um com o outro, e com a guerra, e com o local, e com o que tá acontecendo, pra gente crer nesses tropos do jeito que eles estão sendo apresentados ali. Fechou. A Isa já falou tudo. Desculpa. Não, desculpa, obrigada. Por favor. Agora, então, vamos pra Hora Mais Escura, de 2012. Um bom momento pra gente passar pra Hora Mais Escura. 2 da noite, aquelas. E esse filme, ele conta a história da busca pelo Osama Bin Laden sob o ponto de vista da Maya, uma investigadora interpretada pela Jessica Chastain, que dedicou mais de uma década da sua vida a essa tarefa, e ele foi indicado ao Oscar de melhor montagem, melhor roteiro original, atriz e filme, mas só levou o prêmio de melhor edição de som. E na minha cabeça, por algum motivo, ele é que tinha vencido o melhor filme, não sei porquê. Enfim. Eu achei que tinha ganhado também. Acho que ele não ganhou nenhum Oscar, só foi indicado. Não, ele ganhou edição de som. Ah, tá. Só. Verdade. Mas categoria técnica, né? Por exemplo, a Jessica Chastain indicada atriz e tudo. Filme, roteiro, não levou nada, né? E a direção não foi indicada dessa vez. Olha. Então... Bom, posso começar então, já que a minha opinião talvez seja mais negativa? Vai. Olha, gente, esse foi mais difícil ainda que a Hora Mais Escura pra mim. E ainda mais depois dos comentários de vocês, eu realmente consegui ver umas coisas mais positivas nele. Agora, mais difícil do que o Guerra ao Terror que você fala. Isso. É mais difícil na questão da temática. Aquela cena de violência extrema do primeiro cara que é torturado, aquela humilhação toda, aquilo me deixou desesperada, e aquela violência todo o tempo inteiro, e aquelas cenas longuíssimas, e ai gente, não deu. E olha que eu gosto muito da Jessica Chastain, eu acho ela uma ótima atriz, ainda mais depois que eu a vi como a Miss Julie no filme da Liv Ullmann, mas não, gente, não deu, gente. Por favor, falem coisas pra ver se minha opinião melhora um pouco também. Pra ver se você revê ele depois, né, numa hora menos escura. Olha, tem que ser daqui a um tempo, viu? Mas vamos tentar. Dá um tempo, melhor. Eu não sei o que te dizer também, assim, Mi, porque é um filme pesadíssimo mesmo, muito difícil, assim. O consolo que eu tinha era olhar pra Jéssica mesmo, tipo, que mulher maravilhosa, como ela está soando bem, pra, né, pensar, assim, que existe um mundo além disso aqui que tá acontecendo, porque é muito complicado. Acho que mais do que esse, só o Detroit, que nós vamos falar daqui a pouco, assim, pra ser difícil de assistir mesmo. Eu acho que vale a pena, assim, pela fotografia, pela técnica mesmo, a gente aguentar, né? Acho que minha única defesa a princípio é essa. Manda, Isa. Pois é, eu vou ser sincera agora também. Esse filme, na época quando eu assisti, porque nessa coisa de assistir todos os principais indicados ao Oscar, eu achei que ele durou pra sempre e não terminava nunca.
E eu fui rever agora e meio que eu achei a mesma coisa, assim. Eu acho que ele tem um problema de ritmo. E é engraçado que ele tá indicado a melhor montagem no Oscar, né? Mas eu acho que ele tem um problema de ritmo terrível. Na minha opinião, né? Assim, é um filme que tem 2 horas e pouco, mas parece que são umas 4 horas. Aquilo não acaba. Essa obsessão pelo Osama Bin Laden, assim, que nunca chega a lugar nenhum. Não sei, assim, não me pegou. Não é uma temática que me pega, sabe? E aí, tudo aquilo que eu defendi no Guerra ao Terror é que eu acho que ele não tá tão bem feito a coisa de conseguir fazer a crítica, sabe? A crítica que tá menos feita, porque a gente tá do lado da personagem da Jessica Chastain, na busca dela, mas no final é meio que... Não sei, tipo, tem um momento que um personagem fala assim, mataram 3.000 dos nossos cidadãos a sangue frio. E aí eles estão nessa busca, sei lá, 12 anos, invadindo países e matando civis pra achar o Osama Bin Laden. Quantos mil dos cidadãos deles eles mataram a sangue frio, sabe? Aí eu não consigo, nesse caso, ter tanto essa visão crítica como é bem marcado no Guerra ao Terror. Sim, exatamente. E fica essa coisa, tipo, vocês estão invadindo... É uma questão pessoal, né, da minha visão sobre essa situação toda. Como que você vai resolver uma desgraça criando uma desgraça maior, entendeu? E no filme isso não importa, não custe o que custar, a gente tem que matar esse cara, mesmo que a gente tenha que dizimar um país, entendeu? E isso me deixa muito, muito puta na vida, vendo notícias. E aí eu sento pra assistir um filme, que tecnicamente é um descanso, é uma parte de aprendizado pra mim. Aí eu vejo isso num filme também, isso me deixa muito, muito puta, parece que eu tô, sei lá, vendo uma ficção da realidade de uma forma piorada. E... realmente, de novo, a questão da violência e também, eu não sei se isso acontece com outros diretores, tem muito diretor que explora o mesmo tema em muitos filmes, mas o dela, tem algum filme no meio do Guerra ao Terror e o Hora Mais Escura ou foi seguido? Não, foi seguido. Foi seguido, né? E, tipo, é a mesma temática, entendeu? São os americanos em países árabes e, entendeu? E civis morrendo. E eu fiquei muito incomodada também com essa repetição de tema. Ainda mais saindo de um filme de vampiro lá nos anos 80, sabe? Não, exato. Ela não faz sentido. Ela era super versátil, fazia de tudo quanto é coisa. Aí eu acho que talvez pelo calor do momento, ela deu esse direcionamento, sabe? Exato. Tipo, deu certo, eu vou tentar de novo. Mas pra mim não deu certo. E era uma parceria, porque foi o mesmo roteirista os 2 filmes, o Mark Boal, né? Então eu acho que eles, sei lá, deu certo trabalhando juntos, então vamos continuar ali e fazer outro filme com outro tema. Dessa vez com uma mulher protagonista, mas, gente, assim, nem sempre o fato de ter uma mulher protagonista torna o filme melhor, né? E nesse caso, pra mim, essa protagonista da Jessica Chastain, pra mim, não funcionou, sabe? E outra coisa, a questão assim, do clichê também que rola com ela. Na cena de tortura, ela fica assustada, ela fica acuada, ela não sabe muito bem o que fazer. Aí quando ela tá sozinha com o cara, você acha que ela vai ter um pouco de empatia, ela já toda fria, toda grossa, não sei o que. Eu fico, gente, por que isso, né? Eu achei um pouco desnecessário também. E quase incoerente na construção da personagem. Exatamente, ela tem uma postura e de repente ela tem outra, numa situação de guerra e de obsessão e, não sei, gente, pra mim não funcionou mesmo. Uma coisa que eu ainda acho válida, tanto no Guerra ao Terror, que a gente elogiou, quanto nesse que já é um pouco mais problemático, é que ele não recai em certos estereótipos que outros filmes de guerra pós 11 de setembro estadunidenses recaem, que é aquela bagunça de discurso islamofóbico que coloca assim, como se muçulmano é a mesma coisa que árabe, que é a mesma coisa que terrorista, tipo, não sabe definir nada e coloca tudo num mesmo balaio sem contextualizar as questões, né? Então, assim, eu acho que nem o Guerra ao Terror, nem esse filme caem nesse erro, assim, eles conseguem dar uma noção um pouco melhor de contexto político e contexto de guerra, mas... Não sei, assim, aquela primeira tortura, Mi, que tu mencionou, do cara, que é o primeiro trabalho que ela faz, né? Ela entra na sala ali toda meio acuada, né? E o outro cara tá lá torturando, sei lá, um cara que foi capturado ali, né? Eu lembrei de toda a polêmica que teve na época quando foi reveladas aquelas fotos das torturas em Abu Ghraib. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro vagamente. Porque foi meio que vazado fotos de... militares americanos, né?
em situações de, basicamente, cometendo todo tipo de crime contra a humanidade, contra os prisioneiros de guerra, que existe uma série de regras e direitos humanos, assim, as formas como as pessoas têm que ser tratadas mesmo em situação de guerra, né? E aí, é essa coisa da desumanização, né? Você trata o outro como se ele não fosse nenhum ser humano, até quebrar ele e aí conseguir arrancar dele o que quiser. Eu tive acesso agora porque eu fiz uma disciplina no último semestre que tratava de fotografia e meio que questões sobre humanização e desumanização e morte, essas coisas, né? E aí me lembrou das leituras que a gente fez para a disciplina, que é a própria Susan Sontag, ela aborda no Diante da Dor dos Outros essas questões dessas fotos, né? E depois a Judith Butler, no Quadros de Guerra dela, responde a alguns dos pontos da Susan Sontag, assim. Então são leituras que valem muito a pena para pensar na nossa relação, assim, com a imagem e com a forma que a gente lida com o retrato da dor e o retrato da morte, né? Então, essa é uma questão que eu tenho pensado muito, né? Do quanto que é válido transformar em arte uma coisa tão próxima da realidade como uma coisa que causa dor. Seja na violência, seja nessa parte da desumanização, de ferir direitos humanos e tal. E, claro, eu entendo, foi causada uma dor imensa na história dos Estados Unidos, isso não é questionável, mas assim, até que ponto gerar mais violência vai apagar alguma coisa, entendeu? Então, essas questões pessoais que eu tenho passando para o cinema não me deixam aproveitar o filme de forma alguma, entendeu? Chegando no Detroit eu vou até além disso, que eu vou explicar daqui a pouco. Pois é, às vezes eu fico pensando se um retrato de degradação, assim, ele é tão grande que ao invés de denunciar, ele não ofende, sabe? Sim, e aí, sim. Mas aí são limites subjetivos, não dá pra dizer que todo retrato de violência vai gerar esse efeito. E o limite é muito pessoal, vai pra cada pessoa, em cada situação, em cada arte específica, né? Eu ia até comentar uma coisa agora, mas eu vou deixar essa fala pro Detroit, que eu acho que casa ainda melhor, assim. Então eu vou esperar vocês fazerem as considerações de vocês para falar mais. Eu tô de boa já. Eu não tenho muito o que dizer sobre esses filmes que a gente tá falando da Bigelow. A verdade é essa, assim, sendo honesta, eu não sei muito bem como lidar, sabe? Com o estilo. Como a Mi também, eu gosto dos filmes do Kubrick, e na verdade só os do Kubrick, assim, que são de guerra mesmo, tipo, que pegam nessas temáticas, e são clássicos, né? Impossível, assim, a gente não se conectar, mas esses da Bigelow, apesar de reconhecer toda a técnica, todas essas questões políticas e bélicas e, sabe, eu não... Eu prefiro não comentar, eu vou ser a Glória Pires aqui. Não, eu tô nessa posição de que o Guerra ao Terror eu realmente gostei muito quando assisti em 2008, gostei muito de rever agora, acho um ótimo filme e acho um posicionamento crítico à guerra muito forte. Agora, A Hora Mais Escura não acho uma crítica bem posicionada e acho que tem esse problema de ritmo pesado, assim, o filme não termina nunca, e é isso, assim. E aí também, como a gente é colocado no papel de espectador como tendo empatia pela personagem, a Maya, da Jessica Chastain, a gente acaba sendo induzido pela narrativa a ter que apoiar as ações dela. Então, Bigelowzinha fez um curta maravilhoso em 2014, que se chama Last Days. Ele tem apenas 3 minutos, vocês encontram no YouTube, e não tem desculpa para todo mundo que está nos ouvindo e que não está também assistir esse curta. Esse curta, assim, é obrigatório. E ela trata da questão do tráfico de marfim de elefantes, né? Crueldades terríveis, assim, que rolaram na África para esse fim, sabe? Tipo, para conseguir o marfim, muitos elefantes pagam por isso. Então é uma animação lindíssimo o traço, mas assim, muito triste mesmo, muito pesado e muito importante. Inclusive, depois disso, parece que políticas de redução dessa questão do marfim foram realizadas, assim, né? Tem todo um movimento nesse sentido. Né? E uma espécie assim, em extinção, né? Um bicho inteligente, maravilhoso, igual um elefante, acontecendo uma coisa dessa, sabe? A partir de imagens reais filmadas foi feita essa animação. Então, por favor, assistam Last Days. E tem no IMDb também o The Protectors, de 2017,
que acho que foi antes do Detroit, mas esse eu não consegui assistir. Também é um curta com essa mesma temática. Tem até que procurar ele. Fica a dica aí pra vocês. Massa. Então, vamos pra Detroit? Bora. Então, Detroit em Rebelião, que é o filme de 2017. Ele retrata as rebeliões em Detroit. no ano de 1967, com foco no que ocorreu nos crimes motivados por racismo que aconteceram no motel Algiers e as consequências posteriores. Ele foi listado como um dos 10 melhores filmes do ano no African American Film Critics Association. E ele chegou a gerar um buzz, assim, pra temporada de premiações, mas acabou que ficou de fora, no final das contas, nos principais prêmios, né? Então, aí eu já entro, né? Tipo, ficou de fora porque ela saiu da temática da guerra, que o povo tinha gostado tanto, que ela tinha feito, enfim, né? E, bom, pode falar. Não, eu vou só dar meu palpite, tá? Agora respondendo um pouco a esse teu questionamento. Mas eu acho que um pouco ficou de fora, porque nesse momento a forma como estão sendo abordadas as questões raciais está sendo sempre muito criteriosamente avaliado. E provavelmente em virtude disso, em virtude da forma como essas questões são abordadas no filme, para evitar já até um backlash e tal, ele meio que foi morrendo na praia. Faz sentido. Então, essa é uma questão que me deixou bastante incomodada, né? Tipo, até que ponto foi legal ela fazer esse filme e tal. E eu tenho que confessar, eu não consegui terminar de assistir esse filme. Eu tentei 2 vezes, eu tentei dar um dia à noite, depois no outro dia. Eu não consigo ir adiante, principalmente na cena do hotel. Ver homens brancos batendo em homens negros de uma forma tão crua como é o jeito que ela filma e de uma violência tão absurda, eu não conseguia assistir, gente, sério, não dava. Porque é de novo aquela questão, eu vejo isso no noticiário todos os dias, eu vejo isso, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, Black Lives Matter, tem milhões de questões. Então eu sento para ver um filme que tecnicamente é um momento de descontração, de estudo, e vejo mais violência. Eu não consegui. E a questão que eu queria comentar no outro filme que eu deixei para esse é até que ponto, sei lá, uma pessoa que tá assistindo isso não rola uma fetichização da pessoa negra apanhando, entendeu? São questões muito delicadas que me incomodaram muito nesse filme. Eu queria saber o que ia acontecer depois, se esses policiais iam ser punidos, mas eu não consegui ir adiante. Então eu queria até que vocês me contassem depois se melhora, porque, olha, pra mim foi uma experiência muito, muito insuportável, assim, assistir esse filme. Eu não melhora não, viu, Mi? Assim, aquela cena que você citou do hotel é a mais pesada, mas o filme todo é, assim, osso de galinha na garganta, assim, é muito revoltante. Eu lembrei até a outra história americana, com Edward Norton. Eu pensei nisso também. Só que eu amo muito esse filme, né? Tipo, as cenas que ele coloca em preto e branco, ele é pesado também, mas, assim, eu acho também é outro dilema, sabe? Eu acho que assistir isso, acho que a intenção, né, de Boas Intenções do Inferno Tá Cheio, é fazer a pessoa falar, nossa, mas que horrível, o que nós estamos fazendo, né? Então é criar uma consciência sobre essa violência. Acho que a ideia é essa, né? Claro, acho que não é incentivar alguma coisa do tipo. Claro que tem doido pra tudo, podem assistir com esse prazer absurdo, né? A humanidade é doente, então não vamos descartar essa hipótese. Mas também é um filme que eu não quero rever, sabe? Assistir foi uma experiência do capiroto. É muito pesado, gente. É muito triste e revoltante. Ele foi lançado, tipo assim, exatos 50 anos depois do ocorrido, né, na cidade, assim, numa data histórica mesmo. E assim, a gente pensa que ainda continua acontecendo essas coisas, sabe? É aqueles momentos de se ter vergonha da raça humana. Bom, e dessa vez eu vou defender o filme de novo. Aqui eu acho que ela consegue de novo voltar a colocar esses tipos de violências e agressões sistêmicas e estruturais que ela está abordando de uma maneira crítica. Sobre a forma como o espectador vai absorver isso, bom, teve gente que na época que assistiu Matrix das Wachowski comprou sobretudo e saiu atirando, né? Então, assim, sim. As pessoas realmente, às vezes, não... Sei lá, às vezes o cinema falha também com
com as mensagens e com a forma como as pessoas absorvem aquilo que elas estão assistindo, né? Eu assisti o filme 2 vezes, uma no final do ano passado e agora revendo pra gravação, e dessa vez revendo eu fiquei prestando mais atenção, era nesses detalhes, assim, da construção narrativa, né? E uma coisa que me chamou a atenção é como ela não glorifica a violência, justamente, e como ela constrói a tensão de uma maneira lenta. Então, a cena toda do hotel, que a gente fica tão assim impressionado e pensando, meu Deus, é muito injusto tudo isso que tá acontecendo, só começa com quase 1 hora de filme. 55 minutos de filme. Uhum. Então, até ali, os personagens eles estão se posicionando e estão se estabelecendo dentro daquilo que vai culminar com a cena do hotel. E a cena inteira dura um pouco menos de 40 minutos. Eles estão ali um pouco mais de meia hora reféns da polícia naquela sequência. E depois disso, que é provavelmente o final do filme que tu não viu, vira um drama de tribunal, porque esses policiais vão a julgamento, né? Então, basicamente é o quê? É uma construção lenta que culmina em uma cena que não é tão longa, mas é suficientemente pesada para fazer parecer como se fosse a maior parte do filme, e é super pesado mesmo, e aí depois vira o desfecho, que é o drama de tribunal e o julgamento. E o drama de tribunal é justamente para mostrar isso que a Estê tá falando, esses acontecimentos fizeram 50 anos e tá a mesma merda. Os 3 policiais foram inocentados, e as pessoas que foram afetadas pela violência deles, em alguma medida, não conseguiram recuperar plenamente as vidas que eles tinham antes, né? Então, assim, é isso, né? O filme, pra mim, ele deixa bem claro que é uma violência institucional. E ele peca só em um determinado momento em que ele parece querer colocar aquele policial novinho com uma cara meio esquisita, como um esquentadinho. Oi? Aquele branquelo. Como se ele fosse um esquentadinho, como se ele fosse um indivíduo problemático. Esse, pra mim, é um ponto que é um pouco... O filme se perde, assim. Mas no restante, pra mim, ele consegue deixar claro que é uma questão estrutural. Eu acho que até tem um desconforto, pra mim, vocês devem ter sentido também, na questão das mulheres que estão ali, junto com os caras. Imagina, você ser acusada de estar com um negro, sabe? Ser tão absurdo e doentio, sabe? A ponto de ser um crime, né? O apartheid da época e tal. E uma sexualização, não pela diretora, né? Mas pelas pessoas que foram até aquela cena, e as mulheres estavam lá na festa. Então acho que ainda tem esse desconforto do gênero também, além de racial. Sim. Sabe? Porque de certa forma, ela mostra ali que aquelas mulheres brancas, elas perdem o privilégio da segurança por serem brancas, pelo simples fato de estarem ali em uma situação em que elas optaram por estar convivendo com homens negros. E Sim. isso coloca elas numa situação de violência. É que vocês falaram da questão do gênero, né? Não tem mulheres negras nessa cena, né? E eu fico pensando, se tinham mulheres negras, além da questão do gênero, tem a questão delas serem mulheres negras que, tipo, pouco importava pra esses caras se era mulher ou homem sendo negro, entendeu? Então, é um negócio que me causa mais desconforto ainda, entendeu? Tipo, Sim. elas brancas já estão sofrendo, imagina mulheres negras, como é na sociedade hoje em dia, enfim. É tudo um grande erro da sociedade. Aliás, só levantar uma polêmica aqui, que eu tava assistindo o documentário da Susan Sontag, e tem uma passagem que ela fala, eu não sei onde foi que ela disse isso, mas tá no documentário, que a raça branca é o câncer da humanidade, né? E eu postei essa frase enquanto eu assistia o I Am Not Your Negro, o documentário do James Baldwin, né? Gente, é bem assim, toda essa desgraça foi feita por gente branca, entendeu? Vamos aceitar, abaixar a cabeça e seguir a vida, né? E não repetir esses erros todos. Só que parece que não acontece nada e a gente só retrocede, enfim, é um pouco desesperador. E acho que por isso que eu não consegui terminar de ver o filme, porque o bagulho é da década de 60, 68, né, que vocês falaram, e não mudou nada em 2018, e continua tendo violência da polícia contra pessoas negras, etc. E, enfim, é desesperador, gente. Isso que você falou, Mida, essa frase da Susan Sontag, né, maravilhosa Susan Sontag, inclusive a Catherine Bigelow conviveu com ela, nessa galera das artes e tal, né? Tipo, já fiquei sabendo que as duas, não sei se chegaram a ser amigas, mas
né, se esbarraram por aí, foram influências uma para outra, né? E a Bigelow, eu tenho que admitir, assim, ela é muito corajosa, né? Porque ela faz esses filmes e assume muita coisa, assim, porque é muito passível dessas discussões todas, né? Tocar em feridas muito profundas, sabe? Tem que ter um tato, assim, muito... que às vezes ela talvez não tenha tanto esse tato, mas, assim, eu admiro a coragem, sabe? Dela realizar esses projetos. Acho que são projetos, não no sentido de ambiciosos, mas importantes e corajosos. Com todos os deslizes que eles podem ter, eu acho que é um lugar interessante, assim, você assumir, sabe? Eu admiro. Uma coisa que eu fiquei pensando também sobre esse filme, quando eu tava assistindo, agora revendo, foi sobre o Mudbound, da Dee Reese, né? Que em breve nós teremos um programa sobre ela também, ainda pensando na temporada de premiações, então já fica a dica aí para vocês que estão ouvindo. E eu fiquei pensando sobre essa questão da forma de retratar as violências, porque o Mudbound também é um filme que se passa no pós-Segunda Guerra e acompanham 2 soldados de volta à casa, né, um soldado branco e um soldado negro. E a forma como as violências que esse soldado negro passa e recebe são retratadas no filme são bem mais sutis do que a Bigelow. E eu acho, do que nesse filme aqui, né, o da Bigelow. E eu acho que isso tem muito a ver com o próprio estilo da Bigelow, porque ela é uma diretora que tem essa coisa de fazer os filmes dela sem muito essa sutileza. Ela vai no pé na porta mesmo. Os filmes dela têm essa característica, né? Mas aí, como a gente estava falando ali dos limites do retrato da violência, eu não acho que ela passe do limite aqui, pelo menos assim, eu não fiquei achando que ela estivesse estetizando a violência ou, sei lá, criando uma coisa assim, essa estetização mesmo da violência, né? Mas eu fiquei pensando em como mostrar, sabe? Porque a Dee Reese é uma diretora negra. E a forma como ela aborda a violência em cima do personagem negro é completamente diferente. Claro, tem uma questão autoral, estilística. E aí eu fiquei pensando se isso também não tem um pouco a ver com o que acontece quando tem, por exemplo, violências de gênero ou violências sexuais, especificamente, retratadas quando são mulheres dirigindo a cena de violência ou quando são homens, sabe? Porque aí entra uma questão específica étnico-racial que talvez a Bigelow não deu conta de abordar plenamente, ainda que ela estivesse fazendo um papel crítico. Não impede uma pessoa branca, eu acredito, que uma pessoa branca pode falar bem da situação negra, mas sempre vai ter um lugar de fala ali que ela não sentiu. Eu ainda acho, que ela não sentiu aquilo da mesma forma, talvez não entenda tanto na pele, literalmente, para poder passar. Isso que a Isa falou foi uma questão que eu fiquei pensando muito. Eu fico extremamente puta quando eu vou ler um livro de um cara com uma narradora mulher e aquele monte de clichê, um monte de questões que eu vivo e vejo que tá tudo errado naquele livro, né? Aí eu fico pensando, uma mulher branca falando sobre a questão da violência contra pessoas negras, até que ponto isso dá pra fazer e não dá. E concordo com a Estê, é arte isso, eu acho que há meios de fazer isso, só que eu fico questionando dentro de mim, assim, não digo que é certo ou que é errado nem nada, é um questionamento que eu tenho pra mim e que eu coloco pra quem tá ouvindo também, tipo, até que ponto dá pra fazer isso sem fazer bosta, entendeu? Então, são muitas questões que me incomodaram muito e tal, e então pra mim isso pegou muito. Eu gosto de acreditar que seja possível, até porque a gente tá sempre também nesse incentivo de homens que escrevem livros, que escrevem roteiros, que dirigem, façam protagonistas mulheres e protagonistas que sejam interessantes e tal. Então a gente tá basicamente dizendo que, por exemplo, uns homens, dentro da sua subjetividade masculina, conseguem criar personagens que sejam mulheres. Isso não é um impeditivo, né? Mas é claro que, como a Estê falou, essa questão de lugar de fala e de experiência, em alguma medida vai influenciar, né? Mas assim, eu vejo esse filme muito numa questão crítica mesmo. Eu entendo o trabalho que ela tá querendo fazer, embora
em algum momento eu posso ter ficado incomodada com a forma como isso tá sendo apresentado, sabe? Então, gente, eu estou ansiosa pelos próximos filmes da Kathryn Bigelow, que eu sei que ela só vai parar aos 98 anos. Que ela já tem muito filme e ela é super afoita para dirigir, então assim, mas eu quero temas mais aleatórios, tá, Bigelow? Por favor, tipo, faça igual na minha primeira fase querida, que você fala de vampiro faroeste, motoqueiro anos 80, policial mulher, sabe? Faz isso, faz assim, um filme com muita música, gostei que você gosta, uns videoclipes, então assim, tô esperando mais diversidade aí na sua filmografia, pode ser? Então, beijo, Bigelow. E é isso aí, gente. Se vocês animarem de ouvir os outros podcasts lá, a gente fala bastante dos outros filmes delas. Todos eu aguardo também uma segunda parte no Feito por Elas, que acho que ia ser legal. Dá até para fazer umas 3 partes, cara. Tem muito filme. E é isso aí. Eu tô no Cinematório. E onde mais? Que eu tô no Discos da Estê, no Instagram. E sigam também o Instagram do Feito por Elas, que a gente tá chique com mais de 1000 seguidores agora. Valeu. Bom, eu agora vou assistir os outros filmes da Bigelow. Eu acho, assim como a Estê, eu vou gostar bastante. Até porque esse Sessão da Tarde eu não lembro direito dele. Eu devo ter assistido, mas não lembro muito bem, então tô ansiosa para rever. E quero conhecer mais os filmes dela, óbvio. E assim como a Estê, também quero muito que ela mude um pouco o disco, né? Que vá para outras temáticas, porque ela é maravilhosa e ela consegue. Estamos torcendo aqui. E acho que é isso. Foram experiências bem dolorosas para mim, bem difíceis, no sentido até de dor mesmo, e no sentido de achar chato. Mas é aquela coisa, é sempre válido conhecer filmes diferentes, né, ainda mais de diretoras, e é aquela coisa, né, mulher pode dirigir qualquer gênero, então vamos ver o que elas andam fazendo por aí, mesmo que não seja do nosso gosto, né. E atualmente a gente tá meio que uma pausa no Leia Mulheres, mas a gente volta em fevereiro já com posts no site, e o clube também volta agora, no final de janeiro. E o meu blog pessoal de terror, temática, assim, tá um pouco parado, mas em breve eu volto também. E é isso, gente. Depois do carnaval, todo mundo volta pros projetos. Isso, precisamos de um pouco de férias. Tem que parar antes que isso não surta mais. Bom, a gente já resumiu bem também, tanto nas discussões aí, quanto nas considerações finais de vocês. Não tenho uma paixão específica pelo cinema da Bigelow, porque os filmes que eu conheço não são de gêneros especificamente que me atraem tanto, mas assim, 2 dos 3 que nós conversamos aqui hoje eu gostei muito, assim. Então, acho que é uma diretora que tem muita competência no que ela está realizando. Concordo com vocês que eu gostaria de assistir outras coisas, mas talvez isso venha quando a gente fizer também uma pauta sobre os filmes mais antigos dela, né? Isso, e conhecer os outros trabalhos que não sejam os Caçadores de Aventura. De emoção. De emoção, já tô trocando, porque é tudo Sessão da Tarde. Vivendo altas aventuras. Isso. E bom, assim, é meio talvez anticlimático dizer é uma diretora competente, porque geralmente a gente termina rasgando elogios, maravilhosa e não sei o que lá, mas também tem uma questão do gênero dos filmes que a gente abordou e das dificuldades, talvez um pouco emocionais, assim, em lidar um pouco com alguns dos temas abordados, né, mas é claro que o cinema dela tem muita qualidade, né. E, sem dúvida, eu acho, ótimo, né, junto com a Sofia Coppola, ela deve ser provavelmente a diretora mais famosa, contemporânea, com o Oscar e tudo. Eu acho que isso alçou o nome dela para um patamar que outras diretoras que a gente abordou aqui não tem em relação ao público, né? Então, assim, com certeza os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo a gente aí, deve conhecer o trabalho dela. E aí eu já aproveito para emendar e dizer assim, quais que são os filmes dela que vocês mais gostam, se são esses que a gente mencionou que são os mais conhecidos, ou se são os mais antigos, como no caso da Estê e tal, e mandar um feedback pra gente.
deixando um comentário ou no SoundCloud ou mandar um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas@gmail.com. Também dizendo o que achou do programa e tudo. E seguir a gente nas redes sociais, né? No Twitter e no Facebook, onde a gente tá sempre postando as notícias, compartilhando conteúdos. No Letterboxd, onde você vai conseguir acessar as notas dos filmes que a gente assistiu, a média da nota da equipe, no caso. E no Instagram, como a Estê já mencionou, com a curadoria dela. Beijos! E se você puder, também avalie a gente no iTunes, porque isso vai ajudar o podcast como um todo a ganhar mais visibilidade, né? Aquelas estrelinhas no iTunes ajudam a gente. E também, se quiser nos ajudar via Padrim ou Patreon, é só acessar padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. Obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada por estar acompanhando a gente, estar apoiando a gente. E até o próximo programa. Valeu, povo. Tchau, gente. Valeu, Bigelow. Beijo.